Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 1. Vila Oculta da Folha. Uma figura jovem continuava balançando sua espada de madeira sob o sol escaldante, com suor pegajoso grudando em seus olhos. Suas costas já estavam encharcadas de suor, mas seu foco estava concentrado de forma sem precedentes, como se ele estivesse em uma batalha com alguém bem na sua frente. Ryujiro engasgou pesadamente, seu espírito aparentemente atingindo seu limite. Ignorando a sujeira abaixo dele, Ryujiro caiu diretamente no chão. Seus braços estavam dormentes e inchados, fracos de fadiga. Todos os dias, Ryujiro lutava com a figura de olhos de falcão em seu espaço espiritual e aprendia sua esgrima. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? Progresso de desbloqueio de personagem, 1%. Se minha força atingir o nível de Mihawk, mesmo que eu não seja páreo para um poderoso guerreiro do nível dos 6 caminhos, serei capaz de rivalizar com um Kage. Ryujiro murmurou para si mesmo com os olhos fechados. Sim, Ryujiro chegou ao mundo de Naruto. Sem uma origem legal ou linhagem, nem mesmo seus pais sobreviveram à Terceira Guerra Mundial Shinobi. Sobrevivendo com a indenização da vila, Ryujiro conseguiu sobreviver. Ryujiro era um transmigrador e estava familiarizado com tudo sobre o mundo de Naruto. Os Kage, durante esse período, de fato pertenciam às potências transcendentais, mas nos estágios posteriores do mundo, os Kage das chamadas 5 grandes vilas ninja foram todos derrotados sozinhos por Uchiha Madara. Kage parecia tão pequeno diante de Uchiha Madara, sem falar que na época, Uchiha Madara estava apenas no nível de um Kage. Uma vez no nível dos 6 caminhos, fosse um Kage ou um Hokage, a diferença não podia mais ser medida em quantidade. Eles existiam em dimensões diferentes. Ele chegou ao mundo de Naruto e ganhou o sistema de modelo de personagem. Desbloqueou o primeiro modelo. É Drácula Mihawk? O grande espadachim do mundo de One Piece, Ryujiro, que conhecia animes, naturalmente entendeu o quão poderoso Mihawk era. Seus golpes que dividiam montanhas e mares não eram menos impressionantes do que os ninjutsu de nível S, e o ponto principal era que eles não exigiam chakra ou selos de mão. Um único golpe era comparável ao ninjutsu de nível S. Ryujiro descansou um pouco com os olhos fechados antes de começar a controlar seu chakra novamente. O método de controle do chakra foi ensinado a ele por Iruka. Seus pais, que morreram neste mundo, eram amigos de Iruka por causa de sua natureza reclusa. Iruka cuidou muito bem dele. Para alguém da idade de Ryujiro conseguir manipular chakra era raro. As crianças da sua idade que viviam perto de sua casa não se comparavam a ele. Para se tornar um ninja, chakra era absolutamente indispensável. Chakra também era uma energia única característica do mundo Naruto. Somente aqueles com chakra em seus corpos podiam executar ninjutsu. Ryujiro condensou seu chakra, concentrando-o em suas mãos, fluindo rapidamente e comprimindo-o em uma forma esférica azul clara em suas mãos. Bang! O Rasengan de Ryujiro atingiu o tronco da árvore. O tronco cedeu repentinamente, revelando uma rachadura profunda, e a falha que se espalhava do centro do defeito se espalhou para fora. Ryujiro respirou pesadamente. Seu corpo ainda estava muito fraco, só o uso do Rasengan havia drenado seu chakra. Ele ainda precisava ficar mais forte, sua força atual não era suficiente. As várias linhagens monstruosas e anormalidades no mundo de Naruto eram algo que ele não tinha. A única coisa em que ele podia confiar era o sistema e seus próprios esforços. Como observador ávido da série Naruto, Ryujiro se lembra de Jiraiya ensinando Naruto sobre o Rasengan, então, usando a mesma ideia, Ryujiro também tentou aprender. Mas para ele levou muitos meses, pois ele não teve ajuda de nenhum professor, então a única maneira de fazer isso foi por tentativa e erro. Finalmente ele conseguiu. Ryujiro sabia que neste mundo cheio de seres que poderiam facilmente destruir planetas, ele não poderia confiar apenas no modelo Mihawk para se proteger. Ele queria estar pronto para enfrentar e derrotar potências como Madara, Otsutsuki 10 caudas, etc. E para isso ele usaria tudo o que estivesse disponível, todos os jutsus úteis que complementassem sua esgrima, ele os aprenderia. Ele também aprendeu muitos outros jutsus úteis, como o jutsu de transformação, o jutsu de cintilação corporal, o jutsu de clone das sombras, etc., a partir dos pergaminhos deixados por seus pais. No anime, Naruto conseguia liberar o Rasengan facilmente por causa de sua linhagem Uzumaki, e ele também era o herdeiro do chakra de Azura. E Sasuke possuía a linhagem Uchiha e mais tarde desbloqueou o Mangekyou Sharingan e até mesmo o Rinnegan. Comparado a esses dois monstros, ele estava muito atrás. Após recuperar seu espírito, Ryujiro agarrou a espada em sua mão, com um toque de determinação brilhando em seus olhos. Ele poderia começar agora. No vasto mundo espiritual, a figura de um homem de cabelos negros e olhos de falcão estava diante de Ryujiro, com olhos tão afiados quanto os de uma águia. Neste momento, Mihawk tinha aproximadamente a mesma altura de Ryujiro. O Mihawk no espaço espiritual tinha a mesma idade que Ryujiro, e somente se a esgrima de Ryujiro atingisse um certo nível, o Mihawk no espaço espiritual mudaria. Este era Mihawk. Realmente extraordinário. Embora aqueles olhos penetrantes ainda fossem um tanto ingênuos, eles refletiam um coração ansioso por esgrima e entusiasmo elevado. Esta não foi a primeira vez que Ryujiro lutou contra Mihawk no espaço espiritual. Antes disso, Ryujiro e Mihawk lutaram nada menos que 10 vezes. Ainda assim, Mihawk no espaço espiritual pegaria cada pequena falha e o derrotaria a cada vez. Vitória ou derrota estavam apenas a um pensamento de distância. Fora.
Ryujiro estava parado na vasta floresta, segurando sua espada, sua expressão mudando constantemente, gotas de suor pingando de sua testa. Em pouco tempo, o rosto de Ryujiro estava coberto de suor, tanto que chovia suor. Uma sombra brilhou pela floresta, olhos curiosos observando Ryujiro, olhos vermelhos sangue e pupila preta. Essa pessoa era, sem dúvida, do clã Uchiha. Uchiha Shizui olhou para Ryujiro com curiosidade. O que esse garoto estava fazendo? Embora esta floresta pertencesse a Konoha, havia muitos animais aqui que uma criança não conseguiria controlar. Mas por algum motivo Shizui sentiu uma sensação estranha quando olhou para Ryujiro. O próximo momento, Ryujiro tremeu, seu corpo explodiu com uma ferocidade que desmentia sua idade, ele abriu os olhos, ofegando pesadamente. Shizui, que observava das sombras, sentiu essa aura extraordinária e seus olhos de repente se contraíram, seu olhar ficou sério. Ele não era simples. Essa aura não era algo que alguém da idade dele poderia possuir. Parecia que a vila tinha outro talento excepcional. Um sorriso apareceu no canto da boca de Shizui. No momento seguinte, sua figura desapareceu. Ryujiro sentou-se no chão, ofegando pesadamente, cada centímetro de seu corpo doendo. O problema era que naquele momento, seu espírito havia chegado ao limite do que ele podia suportar, e seu olhar, antes resoluto, agora parecia cansado. Depois de recuperar um pouco de força, Ryujiro desapareceu na floresta. Esforço era importante, mas esforço cego só sairia pela culatra. Ryujiro não faria nada que pudesse machucar seu corpo. Até o treinamento era o mesmo. Se ele excedesse seus limites, Ryujiro escolheria descansar. Por causa de sua natureza reclusa, Ryujiro tinha poucos amigos e não estava interessado em fazer amizade com aquelas crianças ingênuas. Ele estava trabalhando duro para se tornar mais forte, para controlar sua própria vida e se proteger de qualquer ameaça neste mundo. Uchiha Obito, Uchiha Madara, Kaguya. Esses inimigos poderosos seriam aqueles que ele enfrentaria eventualmente. Observando as copas das árvores tremerem enquanto o vento soprava, Ryujiro suspirou silenciosamente. Está ventando. A vila não estará muito tranquila. Capítulo 2. Noite, no escritório do Hokage. Sandaime-sama, aqui estão os documentos para Ryujiro. Obrigado pelo seu trabalho duro. Hiruzen Sarutobi examinou os documentos de Ryujiro por um tempo. Seu passado parece limpo. Seus pais morreram na Terceira Guerra Mundial Shinobi, deixando sozinho em casa. Ele frequentemente interage com Iruka, mas é um pouco solitário. Mas já que ele recebeu elogios de Shizui, ele provavelmente não é tão simples quanto parece. A vila parece pacífica, mas há um tumulto potencial à espreita. Se ele entrar em erupção, seria um golpe devastador para a vila. A insatisfação do clã Uchiha com a vila está ficando mais forte, especialmente depois do incidente do Nove Caudas que levou à morte do quarto Hokage. O clã Uchiha está atualmente em gelo fino. Ryujiro tem idade suficiente para entrar na Academia Ninja. Por que não providenciar para que ele vá? Iruka pode passar a mensagem para ele. Só as palavras de Shizui não fariam Hiruzen prestar atenção em Ryujiro. Somente se o brilhantismo de Ryujiro realmente alcançasse o escritório do Hokage, Hiruzen se concentraria nele. Os problemas dentro da vila e do mundo Shinobi são suficientes para dar dor de cabeça ao idoso terceiro Hokage. Esperemos que essa paz conquistada com tanto esforço dure um pouco mais. Hiruzen suspirou suavemente e continuou com suas tarefas administrativas. No dia seguinte, ao meio-dia, Ryujiro acordou. Embora seus braços estivessem um pouco inchados, isso não afetou seu treinamento. Além disso, seu ânimo foi totalmente restaurado. Na batalha mental espacial de ontem, Ryujiro raramente conseguiu avançar com o movimento, mas ainda assim foi derrotado por Mihawk. Mas essa batalha lhe trouxe muitos insights. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? Progresso de desbloqueio de personagem, 1,2%. Essa batalha por si só aumentou o progresso em 0,2%, o que pode ser considerado um ganho significativo. Depois de uma limpeza simples, Ryujiro planejou continuar treinando em seu antigo local durante o dia. Mas assim que ele saiu, ele viu uma figura familiar. Iruka acenou e sorriu. Ryujiro. Iruka-sensei. O que você está fazendo aqui? Iruka sorriu levemente. Só estou passando para te ver. Você ainda não comeu, deixe-me lhe oferecer um pouco de lamen. Iruka era uma das poucas pessoas próximas de Ryujiro, embora Iruka sempre o tenha tratado como uma criança. Porque mesmo que Ryujiro parecesse maduro, aos olhos de Iruka ele ainda era apenas uma criança. Ichiraku Ramen, qualquer um que tenha assistido Naruto deve conhecer o Ichiraku Ramen. E o Ichiraku Ramen é acompanhado por muitos memes. O atual Ichiraku Ramen é apenas uma pequena barraca. Ryujiro sentou-se ali, olhando para o velho gentil fazendo ramen na frente dele. Este era Teushi, que muitos fãs acreditavam ser um Otsutsuki no mundo anterior de Ryujiro. Teushi notou o olhar curioso de Ryujiro e não pôde deixar de se sentir um pouco confuso. Por que esse garoto estava olhando para ele? Será que ele parecia muito legal fazendo ramen? Hehe, provavelmente. Ryujiro, não seja educado, coma. Iruka sorriu levemente. Embora Iruka fosse um professor comum e um ninja mediano, Ryujiro não pôde deixar de sentir uma leve afeição por ele. Iruka era de fato como um pequeno sol, aquecendo os outros. Depois de terminar o ramen, Ryujiro disse lentamente, Iruka-sensei, se você tem algo a dizer, diga, não precisa enrolar. A expressão de Iruka congelou por um momento, sorrindo em tom de desculpas. De fato, nada pode escapar da sua atenção. Ele conhecia Ryujiro há meio ano. Esse garoto estranho tinha uma mentalidade diferente dos outros da sua idade. Às vezes, falar com Ryujiro parecia falar com alguém da sua idade. Claro, Iruka também sentiu que isso estava relacionado às experiências de Ryujiro. Perder os pais em uma idade tão jovem o forçou a amadurecer muito. Faltava-lhe a inocência e a alegria que as crianças deveriam ter. Isso deixou Iruka ainda mais angustiado com Ryujiro. Ryujiro, você está interessado em entrar na Academia Ninja? Iruka falou. Academia Ninja? Ryujiro ficou atordoado. Caramba!
Chegou a hora do exame de admissão à Academia Ninja. Esta é uma carta de recomendação do Okage-sama. Iruka entregou a carta de recomendação para Ryujiro. O rosto de Teuchi mostrou um toque de surpresa. Uma carta de recomendação do Okage-sama? Esse garoto realmente chamou a atenção do Okage-sama? Até o próprio Iruka achou isso um pouco estranho. Ontem à noite, Okage-sama o chamou para seu escritório e lhe entregou a carta de recomendação. Será que ele estava em contato com Ryujiro com muita frequência? O que chamou a atenção do Okage-sama? Carta de recomendação. Ontem, quando ele retornou do mundo mental para a realidade, ele pôde sentir o olhar de alguém sobre ele, mas ele desapareceu em pouco tempo. A percepção de Ryujiro estava além da de uma pessoa normal, superando em muito a de seus colegas. Depois de aceitar a carta de recomendação de Iruka, Ryujiro agradeceu e desapareceu da vista de Iruka. Ele não respondeu imediatamente a Iruka. Como seu tempo era precioso, ele não queria desperdiçar muito tempo com coisas chatas. O treinamento era sua maior prioridade. Ryujiro entrou em seu espaço mental novamente. Após entrar no espaço do sistema, os olhos de Ryujiro estavam dispersos e vazios como olhos mortos. Duas figuras lutavam no espaço mental. Embora o jovem Mihawk parecesse terno, seus olhos amarelos afiados eram cativantes. Jin, Jin, Jin. As lâminas colidiram. A expressão de Ryujiro não era muito boa. Embora parecesse equilibrada nos pequenos detalhes, Ryujiro não era tão bom quanto Mihawk. Depois de cerca de 2 horas, Ryujiro arfou pesadamente ao sair do espaço mental. Seus braços tremiam por causa do treinamento prolongado. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? Progresso de desbloqueio de personagem, 1,4%. Embora tenha sido um aumento de apenas 0,2%, cada melhoria foi significativa para Ryujiro. A compreensão da esgrima e das técnicas de espada, além da experiência de combate acumulada em batalha após batalha no mundo mental, se tornaria alimento para o crescimento de Ryujiro. Além do combate, Ryujiro também precisava melhorar sua força física. Para desferir golpes poderosos, uma forte fisicalidade era indispensável. Flexões abdominais, correr 10 vezes ao redor da floresta, tudo isso era treinamento essencial para Ryujiro. O dia passou rápido e antes que ele percebesse, o crepúsculo já havia caído. Capítulo 3. Matrícula em... Ao cair da noite, enquanto Ryujiro estava deitado na cama, ele ponderou enquanto olhava para a carta de recomendação ao seu lado. A Academia Ninja de Konoha foi fundada pelo segundo Okage, Tobirama Senju, para nutrir o sangue jovem de Konoha. Seu propósito era garantir a herança da vontade do fogo. No entanto, Ryujiro, que sabia tudo sobre a escuridão oculta de Konoha, sabia que a vila tinha um lado negro. As raízes de Konoha foram corrompidas há muito tempo, com figuras como Danzo Shimura espreitando nas sombras do Okage, tornando-a inimaginável. Aqueles que acreditavam na vontade do fogo provavelmente não sabiam que foi o benevolente terceiro Okage, junto com as intrigas de Danzo, que causaram a queda do clã Uchiha um ano depois. Matricular-se significava a oportunidade de aprender mais ninjutsu. Claro, a Academia Ninja não oferecia muito em termos de técnicas. O que ele forneceu foi conhecimento e educação ninja com foco em taijutsu, shurikenjutsu e treinamento prático de combate. Todos do Konoha 11 já estavam frequentando a Academia Ninja. Eles são os que serão figuras-chave de Konoha no futuro. Mas Ryujiro acreditava que com seu sistema, ele possuía um potencial infinito e que seu futuro não seria mais fraco que o de qualquer outra pessoa. Nesse caso, vamos nos inscrever. E aos poucos, vá conhecendo-os. No dia seguinte, Ryujiro encontrou Iruka. Você está se matriculando? Iruka olhou surpreso para Ryujiro. Ryujiro assentiu. Sob a orientação de Iruka, Ryujiro entrou na Academia Ninja. Civis comuns com pouca aptidão não tinham chance de entrar na Academia Ninja. A Academia Ninja foi criada para treinar ninjas, e aqueles sem potencial para se tornarem ninjas não tinham qualificação para entrar. Atualmente, o aluno mais destacado da Academia Ninja era Sasuke Uchiha do clã Uchiha. Sasuke era o orgulho do clã Uchiha, um gênio renomado na Academia Ninja e objeto de admiração de muitas garotas. O que sempre confundiu Ryujiro foi como garotas tão novas poderiam ser loucas por um garoto. Talvez neste mundo, devido às guerras e instabilidades, as garotas amadureçam muito mais cedo em comparação à Terra. Recomendado pelo terceiro Okage? O diretor da Academia Ninja olhou para Ryujiro com surpresa. Uma pessoa recomendada pelo terceiro Okage deve ser extraordinária. Iruka, deixe esse garoto ficar na sua classe. O diretor guardou a carta de recomendação e disse a Iruka. Iruka não tinha objeções. Desde o começo, ele esperava que Ryujiro estivesse em sua classe. Levando Ryujiro para a sala de aula, Iruka o parou com uma mão na porta e quando ele olhou para cima, sua mente estava cheia de pensamentos sombrios. Certamente foi outra brincadeira do Naruto. Naruto ainda não era maduro e era famoso na classe por ser um encrenqueiro e preguiçoso. Empurrando a porta, um pote de pó branco caiu, e Iruka deu um passo para trás com Ryujiro. Naquele momento, Naruto com seus cabelos loiros olhou animadamente para a porta. Quando viu Iruka olhando para ele com um rosto sombrio, ele imediatamente abaixou a cabeça e pegou um livro para cobrir o rosto. Um jogo tão chato só poderia ser jogado por Naruto. Iruka levou Ryujiro para a sala de aula, atraindo a curiosidade de muitos alunos. Ryujiro examinou as pessoas em seus assentos. Yamanaka Ino, Aruno Sakura, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Akimichi Shoji. O futuro de Konoha estava todo reunido nesta aula. Sakura, você não percebeu como esse cara é bonito. A bela aparência de Ryujiro, seus olhos verde escuros e seu temperamento único imediatamente chamaram a atenção de Ino. Sakura fez beicinho. HMPH, ele não é nada comparado ao nosso Sasuke. Você, desde quando Sasuke se tornou seu?
Sasuke me pertence. Comparado à chegada impressionante de Ryujiro, Ino ainda preferia Sasuke, que ela conhecia há muito tempo. O comportamento frio de Sasuke e seu status como Uchiha fizeram dele objeto de admiração de muitas garotas da classe. Não demorou muito para que Sakura e Ino começassem a discutir. Sakura, Ino, o que vocês duas estão fazendo? Iruka repreendeu os dois. Sakura e Ino pararam, olhando friamente uma para a outra antes de bufar. Tosse, tosse, tosse. De agora em diante, Ryujiro fará parte da nossa classe. Vocês são colegas de classe agora. Ryujiro, sente-se aí. Iruka apontou para um assento. Ryujiro olhou e seu olhar mudou ligeiramente. Quem era aquela garota? Você é a Hyuga Hinata? Hinata notou o olhar de Ryujiro. Seu pequeno rosto corou timidamente enquanto ela abaixava a cabeça, deixando-a ainda mais fofa. Entretanto, havia um olhar hostil direcionado a Hinata. Era o Neji. O atual Neji nutria apenas ódio pela família principal. Hinata, como membro da família principal, aos olhos de Neji, não era digna do status da família principal com sua personalidade gentil. Ryujiro se aproximou e sentou-se ao lado de Hinata. Olá, sou Ryujiro. Ryujiro abriu um sorriso brilhante, um sorriso que tocou os corações de inúmeras meninas na sala de aula. Comparado à fria indiferença de Sasuke, naquele momento, eles estavam mais apaixonados por Ryujiro. Olá, eu sou Hinata Hyuga. Hinata gaguejou timidamente, não ousando olhar nos olhos de Ryujiro, até mesmo sua fala era baixa, enquanto ela mantinha a cabeça baixa. Ryujiro não se importou. Ele sabia que a personalidade de Hinata era assim. Até falar com o sexo oposto a fazia corar, especialmente diante do charmoso Ryujiro. Sasuke olhou para Ryujiro com desdém e estalou a língua. Para essa pessoa que roubou seus holofotes, Sasuke ainda estava um pouco descontente. Ele era um gênio do clã Uchiha. Como ele poderia ser ofuscado por um plebeu? O tempo de aula passou rápido, com apenas alguns alunos prestando atenção. Até mesmo Ryujiro mergulhou em seu próprio espaço mental, batalhando com o jovem Mihawk. Hinata, que estava ao lado dele, observava Ryujiro atentamente. Ele está suando muito. O que há de errado com ele? Ele está suando sem parar. Embora o clima esteja quente agora, está muito fresco dentro da sala de aula, diferente de fora. Ryujiro está se sentindo mal? De repente, Ryujiro arregalou os olhos, ofegando pesadamente. Suor escorria de suas sobrancelhas, e seu rosto mostrava sinais de exaustão. Ryujiro, isto é para você. A voz de Hinata era menor que a de um mosquito, enquanto ela entregava um lenço para Ryujiro, mantendo a cabeça baixa. Ryujiro ficou surpreso por um momento e então sorriu. Obrigado, Hinata. Depois de dizer isso, o rosto de Hinata ficou ainda mais vermelho. Ryujiro enxugou o suor da testa, hesitou por um momento e decidiu não devolver o lenço, que estava encharcado de suor, para Hinata. Ino e Sakura olharam para Hinata e Ryujiro com surpresa. Hinata realmente falou com alguém, isso é raro, e é Ryujiro. Será que Ryujiro é o tipo de Hinata? Todos os presentes sabiam sobre a personalidade tímida e retraída de Hinata, o que sempre foi um problema. Até mesmo se comunicar com os outros era particularmente difícil para ela. Mas Sakura e Ino olharam algumas vezes e descobriram que foi Hinata quem tomou a iniciativa de falar com Ryujiro, o que surpreendeu ambas. Ao mesmo tempo, Neji também olhou para Ryujiro e Hinata com uma expressão sombria. Seus punhos cerraram-se com força, até mesmo tremendo devido à força. Capítulo 4. Depois da aula, o Naruto curioso veio e cumprimentou Ryujiro. Ei, olhos verdes. Já que você é um aluno transferido, você deve ser muito forte, certo? Que tal treinar comigo, o mais forte da classe, Naruto-sama? PFFT. As palavras de Naruto fizeram com que todos na classe não conseguissem conter o riso. Hahaha, Naruto está se gabando de novo. Ele é obviamente um perdedor. O mais forte da classe é obviamente Sasuke. Outros colegas de classe zombavam impiedosamente de Naruto. Mas dois olhares penetrantes caíram sobre Ryujiro, um de Neji e o outro de Sasuke. Ambos estavam curiosos sobre a força de Ryujiro. Essa pessoa é amiga de Lady Hinata, então ele é meu inimigo. Ele roubou meus holofotes. Na próxima vez que lutarmos, vou garantir que esse cara sinta meu poder. Neji e Sasuke tinham pensamentos diferentes, mas ambos viam Ryujiro como um espinho em seus pés. Arg, vocês são tão irritantes. Eu não sou um perdedor. O rosto de Naruto ficou vermelho enquanto ele olhava para eles com raiva. Ryujiro não conseguiu evitar rir. Agora mesmo você não é páreo para mim. Você é muito fraco. Droga, não me subestime. Eu vou te mostrar o quão forte eu sou. Jutsu de transformação. Com Pofa, a fumaça subiu, e Naruto se transformou em Iruka, apontando para Ryujiro e rindo, que tal isso? Eu sou incrível, certo? Ryujiro não conseguiu evitar dar um tapa na cara. Naruto naquela época ainda era apenas uma criança. Seria difícil se comunicar com ele normalmente. TCH. É apenas um jutsu de transformação. Sasuke olhou para Naruto com desdém e estalou a língua. Ryujiro suspirou impotente e formou selos de mão. Pô! Outra nuvem de fumaça e outro Ryujiro apareceu ao lado do primeiro. O que é isso? Jutsu do clone das sombras. Ele tem mesmo a mesma idade que nós? A aparição dos clones de sombra de Ryujiro causou comoção na sala de aula. As crianças ficaram impressionadas com a habilidade de Ryujiro. O jutsu do clone das sombras que Ryujiro demonstrou era algo que nem Sasuke e Neji ainda tinham dominado. Mas Ryujiro já o dominava com proficiência. Ryujiro-kun, você é incrível. Os pequenos olhos de Hinata se arregalaram de admiração enquanto ela olhava para Ryujiro. Droga, são só clones. Eu também consigo. Não querendo admitir a derrota, Naruto dissipou seu jutsu de transformação. Jutsu de clone. Pô! Um clone de Naruto apareceu ao lado dele, fazendo com que toda a turma caísse na gargalhada instantaneamente. Embora você seja um perdedor, Naruto, você é bom em entreter todo mundo. Se você não pode se tornar um ninja, você deveria se juntar ao circo como ator. Isso seria bom para você.
E clones das sombras não são a mesma coisa que clones. Clones das sombras são um jutsu de nível mais alto que clones. Zombaria, ridículo, desdém. Ryujiro olhou para o desanimado Naruto e não conseguiu evitar suspirar. Esse era o tratamento que Naruto recebia agora. De fato, o talento de Naruto não era ruim. Ele não era inferior a gênios como Sasuke. A razão pela qual ele não pôde usar ninjutsu naquele momento foi porque seu chakra precisava suprimir a Kyuubi para estabilizar o selo. Ryujiro olhou para Hinata novamente. Minha chegada mudou a história? Parecia que Hinata nesse período não tinha nenhuma admiração por Naruto. Em vez disso, ela sentia mais pena e simpatia por ele. Naruto, você ainda não é forte o suficiente. Venha me desafiar quando tiver melhorado. Ryujiro era mais alto que todos na sala de aula. Embora tivesse a mesma idade deles, parecia mais um adulto. Você não é ruim. O corpo de Naruto tremeu, seus olhos ficaram vermelhos enquanto ele olhava para Ryujiro. Ryujiro, você? Naruto forçou-se a conter as lágrimas. Negligenciado por tanto tempo e sujeito à malícia de todos, Naruto foi tocado pelas palavras simples de Ryujiro. Ele enxugou as lágrimas no canto dos olhos e disse orgulhosamente, não preciso que você me diga isso. Eu serei Hokage, acredite. Sim, o futuro 7º Hokage. Com o chakra de Azura, você é praticamente uma criança do destino. Se Ryujiro não tivesse despertado o sistema, ele poderia ter que depender de Naruto para viver seus anos restantes. Os outros não entendiam por que Ryujiro demonstrava gentileza com Naruto quando ele era claramente um perdedor. Às vezes, esse perdedor até fazia com que a turma inteira fosse punida, o que era extremamente irritante. Então chegou a hora da aula. Iruka entrou e franziu a testa quando viu os olhos vermelhos de Naruto. Naruto, o que há de errado com você? Aconteceu alguma coisa? Tudo bem. Naruto retornou rapidamente ao seu assento. Iruka ficou confuso. Esse garoto estava sofrendo bullying? Um dia se passou assim, e as aulas da escola ninja deixaram Ryujiro entediado. Algumas lições eram sobre a história da Guerra Mundial Shinobi, a história do desenvolvimento de Konoha e a grandeza do Hokage através dos tempos. O que era tudo bobagem para Ryujiro, que estava familiarizado com a história de Konoha. Depois de sair dos portões da escola, Ryujiro se despediu de Hinata e planejou continuar o treinamento. Mas no caminho, uma figura bloqueou seu caminho. Ryujiro olhou com interesse para o garoto inexpressivo na frente dele. Neji, o que há de errado com você? Ryujiro sorriu. Era óbvio para Ryujiro que devia haver algo relacionado a Hinata, o motivo pelo qual ele foi parado por Neji. Neji odiava Hinata e odiava todos da família principal. Qualquer um que tivesse contato com Hinata na escola também era odiado por Neji. Ele era um gênio raro do clã Hyuga, mas por causa da divisão entre a família principal e a família secundária. Gênios como ele foram feitos para servir a família principal. O selo amaldiçoado do pássaro enjaulado em sua testa eram os grilhões da família secundária à família principal. Se não fosse por esse selo amaldiçoado, seu pai talvez não tivesse sido morto pela família principal. Pare de se associar com Lady Hinata, ela não é alguém com quem um plebeu como você tem o direito de ser amigo. Neji olhou friamente para Ryujiro, seus olhos brancos particularmente frios. Com quem Hinata escolhe se associar não é algo que um membro da família secundária como você pode ditar. Ryujiro disse calmamente. Além disso, como membro da família secundária, você não tem autoridade para interferir nas amizades de Hinata. Veias saltaram na testa de Neji, e chakra surgiu de seu corpo. Claramente as palavras de Ryujiro provocaram Neji. No final, Neji apenas bufou friamente reprimindo suas emoções. A racionalidade está acima do ódio? Ryujiro sorriu levemente enquanto observava as costas de Neji. Ele não tinha medo de Neji. Embora seu talento não fosse tão bom quanto o de Neji, ele se esforçou muito mais do que esses gênios. Nessa época, a força de Neji superava a da maioria das pessoas de sua idade. Mesmo Sasuke atual pode não ser capaz de lidar facilmente com Neji. Ryujiro vinha aumentando suas reservas de chakra desde criança. Agora, seu chakra não era menor que o de um jonin de nível médio. Além disso, ele tinha técnicas como Rasengan, o ninjutsu de nível A, e um físico que superava seus pares. Ele pode ter força para lutar contra Neji, mas o que lhe faltava agora era uma boa espada. Ryujiro era um espadachim, e somente com uma espada na mão ele conseguia liberar toda sua força. Capítulo 5. No dia seguinte, Ryujiro saiu cedo, carregando uma espada de madeira nas costas. Por alguma razão, a espada de madeira deu a Ryujiro uma sensação de segurança. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? O progresso de desbloqueio de personagem, 1,6%. Ainda é apenas 1,6%. Eu me pergunto quando poderei ouvir o sopro de todas as coisas. Apenas um espadachim que pode ouvir o sopro de todas as coisas tem a possibilidade de alcançar reinos mais elevados. O primeiro passo para se tornar um espadachim é se tornar um com a espada, ouvir o sopro de todas as coisas. Qualquer coisa neste mundo tem sopro. Somente ouvindo aquele sopro fraco é que se pode ter a chance de cortar tudo. Então, como o espadachim será imparável? Tenho um longo caminho pela frente para me tornar um espadachim. O problema é que o dano que minha espada de madeira pode causar é muito pequeno. Se eu encontrar perigo real, esta espada de madeira será inútil. Eu também queria uma boa espada, mas quando fui ao ferreiro, ele me recusou imediatamente por causa do meu corpo jovem. No portão da academia, Ryujiro parou de repente, olhando para duas figuras. Cabelo preto curto, olhos vermelho sangue, sulcos lacrimais únicos e um comportamento frio. Uchiha Itachi, o homem que carregou a escuridão de Konoha, Ryujiro, sempre sentiu que era uma pena que um gênio como Uchiha Itachi encontrasse a morte dessa maneira, incluindo o atual Shizui. Logo, até Shizui, um prodígio como ele cairia. Itachi já era um membro da Anbu, servindo como um espião duplo para os Uchiha e Konoha. Perdoe-me, Sasuke. Da próxima vez,
Com um sorriso no rosto, Itachi bateu com o dedo na testa de Sasuke. Atualmente Sasuke está completamente obcecado por seu irmão mais velho. Da mesma forma, se fosse necessário, Itachi nunca se voltaria contra Konoha, mas escolheria aniquilar o clã Uchiha, deixando apenas Sasuke para trás. No final das contas, a escolha de Itachi foi apenas uma falta de confiança em seu pai. Uchiha Fugaku, que possuía o Mangekyou Sharingan, já poderia ter agido para derrubar a liderança de Konoha se quisesse. Ele poderia ter incitado outro incidente da Kyuubi, mas Fugaku reprimiu a dissidência dentro do clã Uchiha. Entre o clã e Konoha, Itachi acabou escolhendo Konoha, e fez o jovem Sasuke sentir um ódio profundo. HMPH, irmão, você diz isso toda vez. Eu não acredito mais em você. Sasuke bufou friamente. Itachi deu um tapinha na cabeça de Sasuke, então observou enquanto ele entrava na escola. Só então ele notou o olhar de Ryujiro, cabelo preto curto, olhos verde escuros. Esse era o garoto que Shizui mencionou? Ele realmente emite uma vibração diferente. Eu me pergunto por que ele continua me encarando, e Itachi sentiu uma ponta de pena nos olhos de Ryujiro. Estou enganado? Nunca conheci esse garoto antes. Talvez eu esteja enganado. Mas até Shizui achou esse garoto interessante, o que era intrigante. Itachi apenas olhou para ele brevemente antes de sair. Afinal, o clã Uchiha e a liderança de Konoha estão em desacordo, e o clã Uchiha já estava discutindo um golpe. Embora Shizui tenha feito preparativos completos para usar Koto Amatsukami quando o clã Uchiha der o golpe, ele não previu as manipulações de Danzo nos bastidores. É lamentável. O talento de Shizui era ainda mais extraordinário que o de Itachi. Ryujiro-kun. Hinata viu Ryujiro abaixando a cabeça timidamente e o cumprimentou. É a Hinata. Vamos juntos. Ryujiro sorriu. Plop. O coração de Hinata deu um pulo, e ela respondeu timidamente, abaixando a cabeça enquanto entrava na escola com Ryujiro. Naquela época, Hinata não tinha uma dependência de Naruto como no anime, ao invés disso. Um pensamento maligno passou pela mente de Ryujiro. Naruto. Desculpe. No anime original, Hinata era o epítome de uma boa esposa e mãe amorosa. Seria difícil para qualquer um resistir a uma garota como ela. Embora minhas ações sejam semelhantes às de um canalha, Hinata e Naruto ainda não se casaram. Além da amizade como colegas de classe, não há outros sentimentos entre eles. Quando Hinata se tornou tão próxima de Ryujiro, eu não esperava por isso. A normalmente tímida Hinata realmente tomou a iniciativa. Ryujiro também parece bem, mas ainda prefiro Sasuke. Embora Ino e Sakura brigassem com frequência, o relacionamento delas não era ruim. Ver Hinata e Ryujiro entrando na escola juntos a surpreendeu um pouco. Eu perguntei ao meu pai ontem. Ryujiro foi recomendado para a escola pelo terceiro Hokage. Recomendado pelo Hokage? Sakura cobriu a boca em choque, olhando para Ryujiro incrédula. Quais segredos Ryujiro guarda para ser recomendado pelo Hokage para entrar na escola? Na maioria das vezes na Academia Ninja, Ryujiro não ouvia realmente as palestras. Ele já sabia esse conhecimento de cor. Na maior parte do tempo, Ryujiro mergulhava em seu mundo espiritual, compreendendo as batalhas com Mihawk. Somente dessa forma ele poderia melhorar rapidamente sua força e o progresso de seu modelo de personagem. Ele precisava entrar no reino dos espadachins o mais rápido possível para poder desferir golpes voadores comparáveis ao ninjutsu de nível A, e a atenção de seus colegas para com Ryujiro diminuiu gradualmente. Embora muitas garotas quisessem falar com Ryujiro, sua atitude em relação a elas era completamente diferente de sua atitude em relação a Hinata. É essa disparidade de atitude que fez com que muitas pessoas ficassem ressentidas com Ryujiro. Claro, o que é ainda mais incompreensível é que Ryujiro realmente tem um relacionamento tão bom com Naruto, o perdedor. Naruto sempre foi rejeitado e questionado pelos moradores, e há apenas alguns na academia dispostos a aceitá-lo. Mas mais tarde na série, Naruto ganhou o reconhecimento dos moradores passo a passo por meio de seus próprios esforços. Na floresta, Naruto ofegava pesadamente enquanto estava caído no chão, coberto de vários ferimentos, nenhum dos quais era sério, apenas pequenos arranhões. Aí, Ryujiro, porque eu sempre perco para você. Naruto gritou de má vontade. Ryujiro sorriu fracamente. Como você é muito fraco, há uma grande lacuna em nossa força. Não, mas toda vez que sinto que estou prestes a alcançá-lo, você imediatamente sobe de nível novamente. O que está acontecendo? Naruto ficou confuso. Durante esse tempo, Ryujiro também guiou Naruto em taijutsu e controle de chakra. O talento de Naruto era alto, e até mesmo Ryujiro estava um pouco invejoso. Afinal, Naruto era o protagonista deste mundo. Mas o próprio Ryujiro nunca relaxou. Ele superou seus limites uma e outra vez, quebrando as barreiras a cada vez. Os esforços de Ryujiro foram várias vezes maiores que os de Naruto, e além disso, Ryujiro sempre escondeu sua força ao lutar com Naruto. Afinal, há olhos observando os das sombras. Ninja Zambu usando máscaras de gato estavam observando Ryujiro e Naruto. Naruto, como Jinchuriki da Nove Caudas, era muito importante para Konoha, e Hiruzen sempre o observava. Capítulo 6. Tarde da noite no escritório do Hokage. Ryujiro se tornou amigo de Naruto? Hiruzen ponderou em seu escritório. Talvez fosse porque Ryujiro e Naruto perderam seus pais em tenra idade que Ryujiro tinha se tornado tão próximo de Naruto. Afinal, ele era apenas uma criança, não havia necessidade de especular tanto sobre ele. Sandaime-sama, Naruto nunca venceu Ryujiro em suas lutas. Eu até sinto que esse garoto está retendo suas forças. O ninja da Anbu ficou respeitosamente diante de Hiruzen e falou solenemente. A força de Naruto era inferior à de Ryujiro? Isso não surpreendeu muito Hiruzen. Afinal, Naruto sempre foi um retardatário na escola. Embora fosse um retardatário, Naruto era um Jinchuriki da Nove Caudas. Então, Hiruzen não subestimou Naruto por causa de seu desempenho na escola. Entendo. Fique de olho neles. Sim, Sandaime-sama. Enquanto as palavras caíam, o ninja da Anbu desapareceu em um instante.
Ryujiro, um cidadão de origem. Resta saber se ele é um gênio ou não. Agora ele precisava urgentemente de um gênio civil como Minato naquela época. Embora ele fosse o Hokage, ele estava ficando velho. A pressão trazida pelo clã Uchiha estava se tornando cada vez mais pesada. Apesar da aparência calma da vila, havia correntes ocultas. Durante esse tempo, Ryujiro estava imerso em seu espaço espiritual, e todos estavam mais ou menos cientes do relacionamento de Ryujiro com Hinata. Comparado a Ryujiro, a figura mais popular da classe ainda era Sasuke, com apenas algumas pessoas prestando atenção em Ryujiro. Toda vez que Ryujiro emergia do mundo espiritual, Hinata nunca se esquecia de lhe entregar um lenço. E agora Naruto se tornou a sombra de Ryujiro, ele estava sempre seguindo Ryujiro. Comparado com o Hinata original, o Hinata atual era muito mais confiante. Sua força também estava aumentando rapidamente e recentemente, ela foi estimulada por Ryujiro em uma luta, até mesmo desbloqueando seus poderes do Byakugan. Quando Ryujiro emergiu do mundo espiritual, ele não se sentia tão cansado quanto antes, apenas um pouco distraído. Ryujiro-kun. Hinata entregou-lhe um lenço. Ryujiro sorriu levemente, pegando o lenço para enxugar o suor da testa. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? O progresso de desbloqueio de personagem, 5%. Demorou 2 meses, e embora o progresso não tenha sido significativo, Ryujiro adquiriu muitos conhecimentos sobre esgrima, e sua base na arte da espada era extremamente sólida, e agora seu chakra era ainda mais abundante. Ryujiro agora possuía uma força muito maior em comparação a seus pares. O ninja comum poderia ser morto em um movimento se fosse descuidado contra ele. Mesmo o atual Sasuke pode não ser páreo para Ryujiro. Todos os alunos, reúnam-se no pátio. Iruka entrou na sala de aula e gritou. Todos os alunos chegaram ao parquinho confusos. Acabou sendo um teste surpresa dessa vez. A Academia Ninja testava o progresso dos alunos nos estudos de vez em quando. O teste foi dividido em 3 categorias: Taijutsu, Shuriken Jutsu e Clone Jutsu. O primeiro foi o Jutsu de clone, e o primeiro a ser testado foi Sasuke, que se aproximou confiante e criou facilmente 3 clones. Iruka sentiu satisfeito. Uchiha Sasuke passe. Na verdade, ele era do clã Uchiha. Sasuke-kun é tão legal. Ino e Sakura desmaiaram. Essas duas eram as maiores fãs de Sasuke. Antes disso, o melhor aluno da turma sempre foi Sasuke. Ser o melhor aluno significava ser o aluno com as notas gerais mais altas da turma. O único que sempre esteve abaixo de Sasuke foi Neji. A seguir, Yamashina Natsu, Akemi Mai, Yamashita Yoko. Depois de cerca de uma dúzia de pessoas, finalmente chegou a vez de Ryujiro. O próximo é Ryujiro. Iruka ainda tinha grandes expectativas em relação a Ryujiro, afinal, esse garoto vinha se esforçando muito desde que o conheceu. Ele até ouviu que esse garoto já dominava o Jutsu do Clone das Sombras com proficiência. Se isso fosse verdade, então o Jutsu do Clone seria moleza para Ryujiro. Dengue. Com um barulho alto acompanhado de fumaça, 5 clones apareceram ao lado de Ryujiro. Até Iruka não conseguiu evitar inalar profundamente. Ryujiro tinha realmente criado 5 clones de uma vez. Ele tinha subestimado esse garoto. Ryujiro. Excelente. TSC. Sasuke bufou com desdém. Mas ele realmente não esperava que Ryujiro pudesse criar 5 clones de uma vez, o que adicionou um pouco de pressão a Sasuke. Sasuke estava apenas irritado porque outro concorrente para a posição de melhor aluno havia surgido. E ele era apenas um civil. Não posso ficar atrás de um civil como ele. Próximo, Naruto. Naruto fungou. Olhem para mim, pessoal. Jutsu de clonagem. Iruka também ficou um pouco surpreso ao ver os clones perfeitos de Naruto. Naruto sempre foi o último aluno da classe, incapaz até mesmo de usar o jutsu do clone com proficiência, mas agora ele o havia executado com sucesso. Todos os presentes ficaram extremamente surpresos. Esse cara realmente passou. Como isso é possível? Aqueles que zombaram de Naruto por ser um perdedor não conseguiram executar o jutsu clone com proficiência. Foi só por causa do status de Naruto que eles puderam ridicularizá-lo abertamente como um retardatário. O próximo teste foi Shuriken Jutsu. No treinamento diário, o Shuriken Jutsu de Ryujiro era ainda mais preciso que o de um Jonin. Antes disso, a pontuação de Sasuke sempre foi a mais alta, 97. Sasuke pegou a Shuriken com um olhar frio. Uchiha Sasuke, 99 pontos. 99 pontos. Todas as Shuriken atingiram o alvo, com apenas uma desviando ligeiramente do alvo. Como esperado de Sasuke-kun, você está mais forte do que nunca. Parece que Sasuke-kun vai ficar em primeiro lugar novamente desta vez. A genialidade do clã Uchiha é realmente aterrorizante. Ouvindo as discussões ao redor, Sasuke parecia orgulhoso e olhou para Ryujiro. Esse cara não deveria ser capaz de me superar. Mas ele é apenas um civil. Mesmo sendo incrível, ele não pode ser melhor que eu. Neji Hyuga também marcou 97 pontos. O próximo é Ryujiro. Ryujiro-kun. Você consegue. Hinata torceu por Ryujiro. Comparado à seriedade dos outros, Ryujiro parecia um pouco preguiçoso enquanto jogava a Shuriken casualmente. Idiota. Como você pode esperar uma boa pontuação quando joga Shuriken de forma tão descuidada? Sasuke zombou com desdém. Mas quando Iruka foi verificar o alvo, ele congelou de repente, respirou fundo e anunciou solenemente. Ryujiro. Shuriken Jutsu 100 pontos. Capítulo 7. O que? 100 pontos. Como isso é possível? Sasuke e Neji estavam com expressões de descrença, verificando cada alvo cuidadosamente. É verdade. Todos eles atingiram o ponto exato. Esse cara não estava jogando-as aleatoriamente. Sasuke cerrou os punhos, não querendo aceitar, enquanto olhava para Ryujiro. O estimado herdeiro Uchiha era na verdade mais fraco que um plebeu no lançamento de kunai. Todos os colegas ficaram chocados, olhando para Ryujiro com descrença. Será que a posição de Sasuke como o melhor aluno estava prestes a mudar de mãos? Era muito cedo para dizer isso, pois ainda havia o teste principal pela frente.
Diferentemente dos dois testes anteriores, o sparring foi uma avaliação de combate, um verdadeiro teste de combate entre os dois lados. Sasuke olhou para Ryujiro. Ele deve vencê-lo nesta luta, caso contrário, ele se sentirá indigno de ser um Uchiha. Vendo o olhar ardente de Sasuke, Ryujiro não pôde deixar de sorrir. Só porque ele marcou 100 pontos, Sasuke estava se sentindo muito desafiado. A próxima luta também mostraria seus resultados de treinamento. Com uma mão apoiada em sua espada de madeira, os olhos de Ryujiro brilharam com rara excitação. Até Naruto marcou 84 pontos no lançamento de kunai, atingindo um nível acima da média. Iruka ficou incrivelmente chocado com o progresso de Naruto. Foi por causa desse garoto, Ryujiro? Parecia que Naruto tinha feito bons amigos. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Iruka. Muitos se sentiram completamente desanimados. Antes, com Naruto por perto, mesmo que suas notas fossem baixas, eles não acabariam no fundo do poço. Mas agora que Naruto havia atingido um nível acima da média, eles perderam aquele senso de superioridade. Vamos começar a avaliação prática. Quem acorda primeiro? Iruka examinou a multidão e, exceto Sasuke, Neji e Ryujiro, todos os outros deram um passo para trás. Obviamente eles não queriam enfrentar oponentes fortes como Sasuke, Ryujiro e Neji. Sasuke deu um passo à frente, seu olhar intenso fixo em Ryujiro, enquanto falava com Iruka. Iruka-sensei, eu desafio Ryujiro. Um confronto direto logo de cara? Todos estavam incrivelmente curiosos sobre a força de Ryujiro e se perguntavam se ele poderia usar clones das sombras, tornando-o comparável a Sasuke e Neji. Uma espessa tensão enchia o ar. Todos olharam para Ryujiro, imaginando se ele aceitaria o desafio de Sasuke. Ryujiro, você aceita? Iruka perguntou com alguma preocupação em seu coração. Afinal, Sasuke era do clã Uchiha. Além disso, Sasuke já havia dominado o ninjutsu Rank C Jutsu estilo fogo, bola de fogo. A força de Sasuke provavelmente estava próxima da de um genin agora. Aceito. Ryujiro aceitou imediatamente. Quanto a Sasuke e Ryujiro, a força de Ryujiro sempre foi um mistério, e o que os intrigava ainda mais era o porquê de Ryujiro ter uma espada de madeira na cintura. Uma espada de madeira não tinha poder de matar para um ninja. Você está pronto? Iruka perguntou solenemente. Tanto Ryujiro quanto Sasuke assentiram sem qualquer objeção. Então vamos começar formando o selo do confronto. Ryujiro e Sasuke formaram o selo um de frente para o outro. Iruka olhou para os dois. Começar. Assim que a palavra foi dita, Sasuke mergulhou em direção a Ryujiro sem hesitar, fingindo um ataque em direção à parte superior do corpo de Ryujiro. Mas seu verdadeiro alvo era a parte inferior do corpo de Ryujiro. Ryujiro permaneceu calmo, já tendo percebido o pequeno truque de Sasuke. Sasuke deu um soco, com um sorriso malicioso nos lábios. Ele o pegou. Bom. Mas no momento seguinte, Sasuke congelou. O Ryujiro à sua frente se transformou em um toco de madeira e naquele momento, uma espada de madeira foi pressionada contra o pescoço de Sasuke. Os olhos de Sasuke se arregalaram, um olhar de descrença cruzou seu rosto, como se ele tivesse visto um fantasma. Jutsu de substituição. Iruka exclamou espantado. Será que Ryujiro já dominava o jutsu de substituição com tanta proficiência? Os pais de Ryujiro eram ex-ninjas, e ele havia dominado alguns dos ninjutsus básicos dos poucos pergaminhos ninja restantes. O jutsu de substituição era apenas o ninjutsu mais básico e desde o início, o objetivo de Ryujiro no treinamento era dominá-lo com proficiência. Sasuke abaixou a cabeça em decepção. Eu perdi. O silêncio caiu sobre os arredores. Todos olharam para Ryujiro, boquiabertos, os olhos cheios de choque. Acabou assim, do nada? Ryujiro já domina todos os ninjutsu básicos, incluindo o jutsu de substituição? Eles até suspeitaram se Ryujiro tinha vindo à escola ninja só para desafiá-los. Até mesmo o geralmente indiferente Shikamaru olhou de olhos arregalados para Ryujiro. A luta acabou. Ryujiro vence. Vocês dois, façam o selo da reconciliação e façam as pazes. Sasuke abaixou a cabeça e fez o selo com Ryujiro em paz, então retornou para a multidão desanimado. Sasuke sempre foi o melhor aluno, mas agora Ryujiro, que apareceu de repente, destruiu seu orgulho como membro do clã Uchiha. Como filho do líder do clã Uchiha, ele perdeu para um plebeu. Uau! Ele realmente derrotou Sasuke tão facilmente. É a primeira vez que vejo Sasuke ser derrotado. Tão incrível. Acabou em apenas um momento. Ryujiro realmente tem a mesma idade que nós? Ele é um verdadeiro gênio. A rápida vitória de Ryujiro arrancou exclamações de todos, com rostos cheios de admiração enquanto olhavam para ele. Ryujiro-kun. Hinata, que estava parada na lateral, entregou um copo de água a Ryujiro. Ryujiro olhou para Hinata e colocou a mão na cabeça dela. Obrigada, Hinata. Instantaneamente Hinata congelou, seu corpo inteiro enrijeceu, seu rosto ficou vermelho enquanto ela involuntariamente abaixava a cabeça. Vendo a tímida Hinata, Ryujiro sorriu levemente. Quanto a Neji, que estava observando de lado, ele não pôde deixar de se sentir ressentido ao olhar para Ryujiro e Hinata. Neji não esperava que Ryujiro derrotasse Sasuke tão rápido. Ryujiro, que podia usar proficientemente o jutsu de substituição, já estava em um nível diferente deles. Além disso, Neji observou os movimentos de chakra de Ryujiro durante a partida. Ryujiro até escondeu sua verdadeira força nesta luta. Ele simplesmente não era páreo para Ryujiro. E depois de interagir com Hinata, a personalidade de Hinata também mudou. Como talentoso membro do clã Hyuga, os talentos de Hinata estavam sendo gradualmente revelados. Hinata possuía talentos que não eram inferiores aos de Neji. Não demoraria muito para que até Hinata o superasse. O destino da família ramificada sempre foi predeterminado. Nos testes práticos subsequentes, embora Naruto tenha perdido para Shikamaru, Shikamaru não venceu facilmente. Se não fosse pelo jutsu de amarração das sombras, talvez Shikamaru tivesse perdido para Naruto. É difícil imaginar que Naruto, que costumava ser o último da turma, tenha progredido tão rápido. Capítulo 8. Clã Uchiha.
Sasuke estava sozinho em seu quarto, ainda se recuperando do golpe sofrido pela derrota para Ryujiro, o que o deixou incapaz de aceitar. Naquele momento Itachi retornou. Ao ouvir sua mãe mencionar o comportamento incomum de Sasuke naquele dia, Itachi empurrou a porta e entrou. Vendo Sasuke que estava diferente do normal, Itachi perguntou preocupado: "O que houve, Sasuke?" "Irmão, eu perdi hoje." A expressão de Itachi mudou um pouco, olhando para Sasuke com espanto. Itachi sabia sobre o talento de Sasuke. Embora fosse um pouco inferior ao seu próprio durante seus dias mais jovens, na Konoha de hoje, Sasuke ainda era um gênio notável. Antes disso, Sasuke nunca havia perdido para ninguém. Era aquele garoto do clã Hyuga? Embora Itachi frequentemente provocasse Sasuke, ele sempre estava de olho na vida escolar de Sasuke. Sasuke balançou a cabeça. Não foi Neji Hyuga. Foi um plebeu. Um plebeu? Até Itachi ficou surpreso ao ouvir isso. Quem foi? Ryujiro. A expressão de Itachi mudou mais uma vez. Aquele rapazinho. Ele não esperava que sua força superasse a de Sasuke. Ele realmente merecia a recomendação do terceiro Hokage. O terceiro Hokage estava tentando criar outro herói civil como o quarto Hokage? O quarto Hokage foi uma figura lendária que caiu enquanto protegia Konoha. Vale a pena notar que, naquela época, o quarto Hokage ainda era muito jovem. Após o fim do ataque da Kyuubi, os principais clãs de Konoha lamentaram a morte do quarto Hokage. Por causa da queda do quarto Hokage, o idoso terceiro Hokage teve que continuar sentado na posição de Hokage. Embora Konoha ainda fosse a vila líder no mundo ninja, os problemas internos que se acumulavam em Konoha poderiam levar a mudanças significativas se surgissem. Ele tinha que tomar uma decisão. Depois de algum tempo, o renomado Shizui do deslocamento instantâneo caiu, e os superiores de Konoha permaneceram em silêncio sobre a morte de Shizui. Como Shizui morreu era algo que Itachi sabia muito bem. Shizui, como seu único bom amigo, pulou de um penhasco na frente dele, ativando o Mangekyou Sharingan de Itachi. A morte de Shizui. O extermínio do clã Uchiha pode não estar longe. Sob a cachoeira, Ryujiro não conseguiu evitar suspirar. Konoha estava enfraquecendo gradualmente. Depois que o clã Uchiha fosse destruído, Konoha certamente perderia seu título de vila mais forte do mundo shinobi. Ele precisava treinar ainda mais. 5 meses depois, Ryujiro parecia mais maduro, com sua pele clara e cabelos soltos. A espada de madeira na cintura de Ryujiro foi substituída pela renomada espada Ami no Abakiri, uma das 21 espadas de grande grau. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? Progresso de desbloqueio de personagem, 12,1%? Ami no Abakiri era a recompensa dada pelo sistema quando Ryujiro alcançava 10% de progresso. Não só isso, o Mihawk no espaço espiritual de Ryujiro também havia passado por mudanças. Agora, ele possuía a habilidade de ouvir o sopro de todas as coisas. No entanto, ele ainda não havia alcançado o nível de um espadachim. Atualmente, embora Ryujiro pudesse cortar qualquer coisa, ele não conseguia executar o ataque de corte voador, não importa o quanto tentasse. Por outro lado, o Mihawk em seu espaço espiritual podia executar livremente o ataque de corte voador. No momento, Ryujiro não era páreo para o Mihawk em seu espaço espiritual. O arrogante Sasuke passaria por uma mudança significativa em breve. Em menos de um ano. Danzo. Aquele cara tinha notado ele. Com a percepção de Ryujiro agora, ele podia sentir o ninja da raiz espreitando por perto, observando. Parecia que ele precisava acelerar seu aperfeiçoamento e entrar no reino dos espadachins o mais rápido possível. Ryujiro, estou aqui. Naruto saiu correndo da floresta. A força de Naruto agora excedia em muito a do anime original. O relacionamento de Naruto e Ryujiro estava melhorando cada vez mais, e Naruto quase considerava Ryujiro como seu irmão. Mas se ele o influenciasse demais, o incidente de Naruto roubando o pergaminho proibido ainda aconteceria? Caso contrário, o movimento característico de Naruto, o jutsu dos múltiplos clones das sombras, ainda apareceria? Afinal, o jutsu dos múltiplos clones das sombras era um jutsu proibido, e somente alguém com a linhagem do clã Uzumaki e o chakra da Kyuubi poderia criar tantos clones. Ryujiro ainda se lembrava vividamente da sensação emocionante quando viu Naruto usar o jutsu do clone das sombras pela primeira vez na série. Ryujiro, você pode me ensinar o jutsu que você usou da última vez? Os olhos de Naruto mostraram uma luz estranha. O Rasengan. Embora mudar a história original pudesse atrair a atenção do terceiro Hokage de Danzo, ele não queria apenas seguir o enredo. Ele queria ver que mudanças ele traria a este mundo. Sim, Ryujiro assentiu. Incrível. Se eu me tornar Hokage no futuro, você será meu shinobi mais importante. Com um baque alto, o punho de Ryujiro pousou na testa de Naruto. Ai, isso dói. Seu pirralho, você tem sido muito arrogante ultimamente. Ryujiro repreendeu com raiva. Você é um maníaco violento. Naruto resmungou enquanto segurava a cabeça. Preste atenção, eu só vou te mostrar uma vez. Eu vou te contar os princípios, mas se você vai conseguir ou não vai depender dos seus próprios esforços. Ryujiro disse severamente. Rasengan. Uma esfera de chakra azul se reuniu na mão de Ryujiro. Ryujiro lançou-o em direção ao chão. Com um estrondo alto, o chão tremeu e poeira cobriu os arredores. Quando a poeira baixou, Naruto olhou com olhos arregalados para o poço profundo no chão. Uau, que poder! Naruto exclamou com admiração. Este é o jutsu que vou lhe ensinar, o Rasengan. O Rasengan é um ninjutsu de nível A. Se você pode aprendê-lo ou não, depende de você. Os ninjas da Anbu ficaram em caos por um momento. Por que esse garoto conhece o Rasengan?
Poderia ser Jiraiya-sama. Não, devo relatar essa informação ao Danzo-sama o mais rápido possível. Depois que o ninja da raiz foi embora, Ryujiro olhou para a localização anterior do ninja da raiz. Eles já foram embora. Ele se perguntou qual seria a reação de Danzo. Afinal, um aluno que ainda estava na academia ninja de repente usar um ninjutsu de nível A seria o suficiente para atrair a atenção dos superiores de Konoha. Além disso, Jiraiya não retornava a Konoha há muito tempo. Pelo que eles sabiam, apenas o falecido quarto Hokage e o lendário Sannin, Jiraiya, que era conhecido como Sábio Sapo, podiam usar o Rasengan. Capítulo 9. Danzo, você anda indo longe demais ultimamente. Hiruzen olhou severamente para Danzo à sua frente. Hiruzen, você deveria saber que aquele garoto é um gênio, mas também um lunático. Deixe-se juntar à raiz. A raiz é onde ele pertence. Isso é impossível. A expressão de Hiruzen ficou extremamente feia. Você quer sobrecarregar essa criança com a escuridão de Konoha em uma idade tão jovem? É justamente por ser um gênio que a raiz é o lugar mais adequado para ele. Hiruzen, você já teve Minato. Você quer esse garoto também. Danzo não continuou, mas a implicação era clara. Hiruzen ficou em silêncio sem dar uma resposta por um momento. Então, depois de um tempo, ele falou, não vou deixar essa criança se juntar à raiz. É melhor você desistir dessa ideia. Up! Danzo bufou friamente e saiu do escritório do Hokage. Hiruzen retornou ao seu assento, esfregando a testa. Outro gênio como Minato. Ele não podia deixar alguém assim cair nas mãos de Danzo. Ele estava ficando velho e não permaneceria na posição de Hokage por muito mais tempo. Além disso, Hiruzen tinha um mau pressentimento, como se houvesse uma mão oculta manipulando e influenciando o mundo shinobi. Olhando para os documentos em sua mesa, um toque de frieza apareceu nos olhos de Hiruzen, que já tinham visto muitas vicissitudes. O clã Uchiha estava cada vez mais inquieto ultimamente. Desde que Ryujiro se matriculou, Sasuke, que costumava brilhar como o orgulho do clã Uchiha, diminuiu consideravelmente em comparação ao brilho de Ryujiro. A essa altura, Ryujiro havia se tornado o melhor aluno indiscutível, uma figura proeminente dentro da academia. No entanto, Ryujiro não frequentava mais as aulas de ninja. Aqueles na academia ninja eram meramente clones de Ryujiro. Ele não tinha interesse em tal currículo. E nos últimos 6 meses, a habilidade de Ryujiro com a espada havia melhorado significativamente, mas, embora seu progresso fosse constante, ele ainda não havia atingido o nível de um verdadeiro espadachim. Parecia que Ryujiro estava preso em um estranho ciclo de gargalos. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? O progresso de desbloqueio de personagem, 18,5%? Embora Ryujiro não fosse mais atormentado pela figura de olhos de falcão em seu espaço mental, ele ainda não era páreo para ele. De repente, neste momento, os olhos de Ryujiro mudaram. Seu corpo todo ficou tenso. Ele olhou alerta para um certo ponto. O próximo momento. Quando Ryujiro sacou sua espada, um ataque foi disparado e atingiu um tronco de árvore, deixando uma marca. Este não foi um ataque de corte voador. Um verdadeiro espadachim poderia facilmente cortar uma árvore com essa técnica. Quem está aí? Hehe, rapazinho interessante. Até um jonin comum pode não ser capaz de me detectar. Seu poder agora não parecia chakra. Um homem com rosto pálido, cabelos pretos longos e uma aura de frieza e malícia surgiu. Seus olhos eram como os de uma cobra venenosa. Os olhos de Ryujiro não conseguiram deixar de se contrair, uma sensação de perigo sem precedentes o envolvendo. Orochimaru. Como ele pôde aparecer em Konoha neste momento? A presença dos ninjas da raiz havia desaparecido. Parecia que Orochimaru já havia lidado com eles. E atualmente Ryujiro ainda não é páreo para Orochimaru. Orochimaru. Ryujiro observou Orochimaru cautelosamente, murmurando suavemente. Uma pitada de curiosidade brilhou nos olhos de Orochimaru enquanto ele olhava para Ryujiro. Parece que você me conhece. Você é um dos Sannin lendários, um ninja desonesto renomado na vila. Como eu poderia não te conhecer? Ryujiro manteve a mão na espada. Orochimaru era um cientista pervertido. Ele não queria cair nas mãos de Orochimaru. A expressão de Orochimaru mudou e no momento seguinte sua figura desapareceu, aparecendo na frente de Ryujiro. Ele estendeu a mão para agarrar Ryujiro, mas se viu agarrando o ar rarefeito. Orochimaru olhou novamente para Ryujiro. Velocidade de reação incrível. Orochimaru esticou sua longa língua e lambeu o sangue de seu braço. O olhar curioso em seus olhos tornou-se mais intenso. Ele pensou, esse garoto não só percebeu meus movimentos como também teve tempo de me causar dano enquanto me evitava. Esse garoto, maravilhoso. Orochimaru parecia ainda mais animado, olhando para Ryujiro como se quisesse engoli-lo completamente. Por causa disso, Ryujiro sentiu uma pressão sem precedentes vinda de Orochimaru, suor frio brotou de sua testa. Caramba, a briga realmente se volta contra esse cara. Mas no segundo seguinte, a expressão de Orochimaru mudou novamente. Ele olhou para outro ponto na floresta, sentindo alguém se aproximando rapidamente. E sua força parecia extraordinária. Parece que o encontro de hoje termina aqui. Garoto, eu vou te procurar outro dia. Com essas palavras, a figura de Orochimaru também desapareceu. Depois que Itachi chegou, ele olhou ao redor. Ele se foi? Ryujiro também ficou surpreso com a chegada de Itachi, entendendo agora por que Orochimaru havia partido. Por que Itachi veio aqui? Ryujiro não achava que foi o terceiro Hokage quem enviou Itachi para protegê-lo. Embora tivesse conquistas extraordinárias na Academia Ninja, Itachi não era alguém que o terceiro Hokage usaria casualmente para lutar contra alguém como Orochimaru. Quem você acabou de ver? Itachi falou friamente. Orochimaru. A expressão de Itachi mudou levemente. Não é de se espantar que ele tenha sentido uma presença arrepiante. De fato combinava com Orochimaru. Ele sabia que esse era um assunto além de sua autoridade. Então ele tinha que informar o terceiro Hokage sobre isso. Mas antes disso Itachi queria falar sobre outra coisa com Ryujiro. Então, Itachi examinou Ryujiro cuidadosamente. Ouvi dizer que meu irmão está perdendo para você. Sim. Ryujiro tossiu 2 vezes.
Mas naquele momento, Itachi já havia sacado a Shuriken. Droga, esse é o Itachi frio que eu conheço? Ele realmente está aqui para lutar comigo por causa do Sasuke? Não me entenda mal, Sasuke me pediu para testar sua força. Ele quer saber a distância entre ele e você. Itachi disse indiferentemente. O rosto de Ryujiro escureceu enquanto ele xingava interiormente. Aquele bastardo do Sasuke estava claramente me armando uma cilada. Mesmo que eu seja forte, ainda sou apenas um saco de pancadas na frente de Itachi, que já havia desbloqueado o Mangekyou Sharingan e se tornado um verdadeiro Kage de nível poderoso. Mas Ryujiro não sentiu nem o menor medo. Em vez disso, ele se sentiu animado. Poder lutar com Itachi o ajudaria a entender melhor sua própria força. Capítulo 10. Interessante. Ele está realmente animado. Assim como o terceiro Hokage disse, esse garoto é um lunático. Sasuke, a diferença entre você e ele é que você não é louco o suficiente. Itachi pensou depois de ver Ryujiro. Parece que você está pronto. Então, antes que ele pudesse terminar sua frase, a figura de Itachi já havia desaparecido. Ryujiro estava bem ciente de que era impossível para ele derrotar Itachi de frente com sua força atual. A diferença entre ele e um shinobi do nível Kage era enorme, mas mesmo assim, Ryujiro esperava liberar todo o seu potencial. Mesmo que houvesse apenas uma pequena chance de derrotar Itachi, ele não estava disposto a desistir. Duas figuras entrelaçadas em batalha. Clang. Duas faíscas surgiram, e a expressão de Itachi ficou séria enquanto ele olhava para o pedaço de kunai raspado em sua mão. Que tipo de espada era essa? Poderia até mesmo raspar kunai. Além disso, a habilidade com a espada desse garoto havia atingido um nível assustador, embora não fosse o suficiente para representar uma ameaça para ele, apenas por essa sondagem inicial. Itachi sentiu que mesmo o Jonin poderia não ser capaz de se igualar a Ryujiro no momento. O chão estava marcado com esboços. Embora os cortes voador incompletos não tivessem o poder de um ninjutsu de rank A, foi o suficiente para dar alguns problemas a Itachi. Figuras corriam por todo lado. Jutsu de substituição. Jutsu de cintilação corporal. Jutsu de clone das sombras. Enquanto praticava diligentemente a esgrima, Ryujiro não esqueceu sua identidade como shinobi. Ele aprendeu a maioria desses jutsus nos pergaminhos que seus pais deixaram em casa. Então você também dominou o jutsu do clone das sombras. Verdadeiramente um gênio. Itachi suspirou interiormente. A diferença entre Sasuke e Ryujiro era muito grande. Esse garoto era realmente apenas um civil? Se Itachi tivesse testemunhado o treinamento de Ryujiro, talvez ele não pensasse assim. Enquanto as figuras disparavam e o rio subia, influenciados pela esgrima de Ryujiro, uma marca de corte reto apareceu no rio devido ao impacto. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Suor escorria da testa de Ryujiro. A essa altura, ele já estava encharcado, mas, diante de Itachi, Ryujiro começou a gostar cada vez mais da sensação daquela batalha. Neste momento, pareceu que ele havia agarrado algo, e ele balançou sua espada, Ame no Abakiri, para baixo. Uau! Uma luz vermelha escura brilhou e o deslumbrante corte voador atravessou o céu. Uma onda de choque violenta varreu o local, e o chão rachou por dezenas de metros onde o corte voador caiu. Nesse momento, Itachi finalmente sentiu uma sensação de crise. Estilo de fogo. Ótimo jutsu de bola de fogo. Rasgar. O corte voador era um corte puro, não um ninjutsu formado a partir de chakra, e embora o jutsu da grande bola de fogo fosse aterrorizante, ele foi dividido ao meio sob o impacto do corte voador. Com o estrondo, uma onda enorme surgiu como um furacão de categoria 8, sacudindo a área ao redor, e o chão e as árvores tremeram. No momento em que o golpe tocou o chão, uma cratera profunda apareceu no solo. Uma fumaça espessa cobriu os arredores em um instante. Itachi, que havia escapado usando o jutsu de substituição, olhou em choque para a destruição no chão, incapaz de se acalmar por um longo tempo. O que foi isso agora? Ninjutsu? Mas o ataque de agora não parece ter propriedades de chakra. Se eu não tivesse me esquivado, o olhar de Itachi em direção a Ryujiro se tornou mais solene. Se ele se lembrava corretamente, Ryujiro tinha apenas 8 anos na época. Ao vê-lo, ele se lembrou de Kakashi, que se formou cedo na academia ninja e só se tornou Jonin aos 12 anos. Mas pensar que a força desse garoto era comparável à de um Jonin era simplesmente inimaginável, especialmente a técnica de corte que intrigava Itachi. O que era a luz que voou? Ah! Ryujiro ofegou por ar, caindo fracamente no chão. Nesse ponto, ele havia esgotado completamente sua força. Ele conseguiu. Na batalha contra Itachi, um shinobi de nível Kage, ele cruzou com sucesso o reino da maestria com espada e liberou o corte voador. Que cara estranho. Itachi olhou para Ryujiro caído no chão e não conseguiu evitar murmurar. No momento seguinte, sua figura desapareceu. Enquanto isso, depois de um tempo, alguém chegou ao local, era Hinata. Quando Hinata correu, vendo Ryujiro caído no chão e as crateras aterrorizantes no chão, ela gritou ansiosamente, Ryujiro-kun. Hinata ajudou Ryujiro a se levantar. Olhando para Hinata à sua frente com exaustão, Ryujiro ainda sorriu. É você, Hinata. Ryujiro-kun, você está bem? O que aconteceu aqui? Hinata olhou para Ryujiro, cujo rosto estava cheio de exaustão e poeira, sentindo-se extremamente angustiada, seus olhos ficando um pouco úmidos. Por que você está chorando? Estou bem. Acabei de brigar com alguém e fiquei um pouco cansado. Hinata, você poderia me ajudar a levantar? Hinata enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos e respondeu suavemente, sim. Com o apoio de Hinata, Ryujiro saiu da floresta passo a passo, e o vínculo entre eles rapidamente se fortaleceu. O que? Você está dizendo que a força de Ryujiro já é comparável à de um Jonin? Hiruzen exclamou em choque, seus olhos revelando espanto. Itachi assentiu. Ah! Hiruzen respirou fundo, achando difícil se acalmar internamente. 8 anos de idade. Ryujiro tinha apenas 8 anos.
Kakashi não se tornou um Jonin até os 12 anos, embora se tornar um Jonin e atingir a força de um Jonin fossem questões diferentes. Mas ter uma força de nível Jonin aos 7 anos de idade era algo inédito. Nesse momento, Danzo entrou na sala. Hiruzen, deixe Yujiro comigo. Eu definitivamente vou criá-lo para se tornar o shinobi mais extraordinário. Hiruzen olhou friamente para Danzo. Não vou entregá-lo a você e deixá-lo se tornar uma máquina de matar implacável, Danzo. Nem pense nisso, Danzo. Eu não vou deixar isso acontecer. O tom de Hiruzen era firme. Por que você não entende, Sarutobi? Chega. Hiruzen repreendeu, minha decisão será final, afinal, eu sou Hokage. Danzo olhou para Hiruzen com uma expressão sombria e então saiu do escritório do Hokage. Itachi, que permaneceu em silêncio, não tinha nada a ver com o caso entre o Hokage e Danzo, mas tinha algo a relatar a Hiruzen. Hokage-sama, recentemente tem havido uma crescente insatisfação dentro do clã. O pai também falou comigo sobre isso ontem. Itachi falou lentamente. Ouvindo as palavras de Itachi, Hiruzen sentiu ainda mais dor de cabeça. Uma coisa atrás da outra. Aquele cara, Danzo, não poderia ser um pouco mais pacífico? Agora, a questão referente ao clã Uchiha era mais importante. Itachi, deixe o assunto do clã Uchiha para você. Com Shizui fora, você é o único que pode persuadir o clã Uchiha. Hiruzen enfatizou. Hokage-sama, farei o meu melhor. Bom, depois de dizer isso, Hiruzen observou a figura de Itachi se afastando e voltou a pensar profundamente.